Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no Jornada Nixon Gabriel. Nixon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Helena. Prazer enorme estar aqui também com você. Muito obrigado também pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui com vocês. Hoje, esse Jornada da Calma vai ter cara de brincadeira, vai ter cara de jogo, por quê? Eu conheci o Nixon através de uma coluna Tal Felicidade, de um nome muito, muito inspirado que eu amei. A vida é um jogo e isso não é uma metáfora. Fiquei intrigada já desde o começo. O Nixon é psicanalista, é especialista em jogos de autoconhecimento, então não é qualquer tipo de jogo ali também, a gente vai entender um pouquinho isso aqui no Jornada. Mas eu amei que você falou sobre metáfora, e a gente usa tantas metáforas para falar das coisas, só que você falou, não é uma metáfora não, vamos olhar para o que tem num jogo para entender que é jogo mesmo. Conta mais pra gente, Nixon, como você chegou nessa percepção lúdica e, ao mesmo tempo, tão realista da vida? Legal. Vamos lá. Bom, eu vim das mesas de jogos, né, Helena? Na minha adolescência, jogava os jogos de RPG, são chamados Role and Play Games. São jogos de contação de história. Nesses jogos de contação de história, você tem um personagem, você tem um narrador que narra uma história, e esse personagem, dentro desse mundo imaginário, ele interage com essas histórias, né? Não existe um final prescrito, as coisas vão acontecendo conforme as decisões vão sendo tomadas. O jogo vai se desenrolando, né? E conheci isso na minha adolescência, com 11, com 12 anos, né? Isso trouxe uma alegria, trouxe um encantamento, esse espírito de aventura, de lidar com esse universo imaginário. Aquilo para mim foi muito, muito impactante e muito encantador. Numa época que ninguém conhecia os jogos de RPG, inclusive, né? Parece que era uma coisa até meio assim, ninguém sabia o que era aquilo, né? Era Na uma época, coisa de nerd, né, que a gente falava. Era bem hoje, nichado, não olha, era? eu não sei, eu morava no interior, em Varginha. Na verdade, a gente tinha um grupo pequeno, Varginha tem isso, a gente consegue inovar ali no interior de Minas Gerais, impressionante. Mas normalmente ali, pelo menos na minha região, era mais o pessoal que gostava de rock, heavy metal, era um pessoal diferente, um pessoal mais alternativo, vamos dizer assim. Acho que em São Paulo era diferente, São Paulo tinha um pouco mais isso mesmo, a galera mais geek, assim. Acho que hoje é mais a galera geek, mas antigamente acho que era um pouco diferente, assim, nesse sentido. Mas então aquilo foi muito encantador. Eu já desde muito pequeno, que eu já lido com autoconhecimento, né, desde os meus 12 anos, já estudando e pesquisando novas possibilidades. Eu tinha vindo da Igreja Católica, fui coroinha durante 6 anos, depois fui até presidente de grupo de jovens, né? Depois entrei para a Ordem Demolei na maçonaria, e fui conhecer depois a Gnose, a Rosa Cruz, fui conhecendo o universo do autoconhecimento, né, de forma geral, em paralelo nesse universo dos jogos. E aquilo foi muito encantador. Quando foi mais tarde, segui a minha carreira profissional normalmente, né, na área comercial, eu fui gerente de vendas, tive empresa de treinamento de vendas, fiz uma carreira nesse sentido, mas sempre vivendo ali uma angústia existencial muito profunda, né? Porque os meus talentos sempre estiveram ligados a esse campo do autoconhecimento, podemos dizer assim, resumindo, né? E até que em algum momento... Primeiro eu vou te perguntar, eu sigo com a história, porque senão a história aqui pode ir longe. Vamos lá? Pode com a história, vamos seguir com a história que a gente... vamos entrar nesse jogo, nessa brincadeira, bora. Porque conforme eu vou contando aqui, eu já vou, opa, peraí, vai longe essa história aqui. Mas vamos tentar resumir um pouquinho aqui, né? E aí passou esse tempo todo, eu naquela crise, muitos anos foram se passando, e uma crise mesmo com a minha identidade profissional e tudo mais. Até que, em determinado momento, eu conheci que é um grande amigo, um psicólogo, o Dr. Hugo, considero ele assim, um grande mestre da teoria junguiana, da psicologia analítica. E quando eu encontrei ele, foi um encontro muito interessante, porque eu trazia uma bagagem de conhecimento relacionado ao universo da espiritualidade, diversas vertentes das mais profundas, das escolas iniciáticas e tudo mais, e o Dr. Hugo trazia aquela ciência profunda da psicologia, né? E foi um grande encontro, né? Porque eu pude abrir para ele esse outro universo, e ele me trouxe, foi um encontro com a própria psicologia,
que acho que era tudo que faltava para fechar essa minha equação na busca da felicidade, na busca, né, da plenitude, né, porque, de fato, eu vim de uma infância muito desafiadora, né, conheço o sofrimento profundo, né, mas sempre tive focado em buscar uma saída, né, para isso. E aí, com esse encontro com a psicologia, eu tinha uma ideia de trabalhar com grupos. O doutor Hugo, vendo ali o meu talento, o conhecimento que eu já tinha, falou, olha, eu tenho aqui muitos pacientes e eu sinto necessidade de fazer um trabalho em grupo, quem sabe então a gente não une então, os jogos com isso e você desenvolve alguma coisa. E aí eu utilizei os jogos de RPG dentro em grupo, né, com os pacientes dele. A gente criava ali as histórias baseadas nos próprios traumas, nas próprias questões desses pacientes. E o doutor Hugo ficava ali sentado com o caderninho, só anotando e observando. E ele percebeu que quando ele voltava para a sessão dinamizava, as coisas aconteciam. Clientes que ele já estava atendendo há muitos anos, quando passava por aquela experiência, revivendo aquelas histórias através de um personagem dentro do jogo, alguma coisa acontecia, né? E aí, para quem estuda um pouquinho de psicologia, vai encontrar um pouco de referência nisso lá no psicodrama, né, nessas vertentes, ou talvez um pouquinho mais hoje, nessa nova linguagem da constelação familiar, por exemplo, né? E aí eu estava nesse processo, né, Helena? Encantado ali com a aplicação, testando jogos, mas financeiramente ainda muito, muito instável, tentando ganhar dinheiro com aquilo, não estava pronto ainda, vamos dizer assim, né? Até que um dia eu estava no sítio do Dr. Hugo, e naquele mesmo dia eu fui na casa de uma amiga e eu vi um livro, aquele livro de Leonardo Boff, que talvez muita gente conheça, que é a história da águia e da galinha. E eu li aquela história, e aquela história mexeu comigo profundamente. Porque eu me vi exatamente naquela história. Então, resumindo aqui para quem está nos ouvindo, né, não vai dar para me contar a história aqui, o tempo programado aqui não vai permitir, mas em resumo é a história de uma águia que foi criada com galinhas, que acreditava que era galinha, e aí um naturalista ele encontra a águia naquela situação e tenta fazer aquela águia voar, mas ela pula e volta a ciscar. Ela quer estar junto com as galinhas, né? Então é toda uma jornada ali para que ela consiga realmente dar esse primeiro salto e esse voo, e vai mostrando essa crise de identidade, né? Que ela não quer ir além dos seus, ela quer estar ali junto. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu me vi exatamente daquela forma, muito inteligente, cheio de talentos, com muitas capacidades, mas não conseguindo realizar, porque até aquele momento eu tinha me tornado muito complexo por toda a jornada que eu já tinha feito de conhecimento dentro desse universo todo, e de tudo aquilo que eu amava, que eu gostava, né? Muitas portas, como é que eu ia organizar aquilo, transformar aquilo em uma profissão, ou como que eu poderia viver fazendo o que eu gosto, né? E aí, então, nesse exato dia que eu entrei nessa crise, que eu li esse livro, que eu li essa história, começaram a surgir outros símbolos relacionados à águia e por aí vai. Vou resumir a história aqui. Mas quando foi 2, 3 dias depois, eu estava escrevendo, na época eu escrevia muitas músicas por inspiração, e eu estava escrevendo uma música, normalmente usada em tradições, para músicas de fogueira, de rituais xamânicos de fogueira, evocando assim, alegria, vamos dizer assim. E aí ela chamava Águia Dourada. Quando eu terminei de escrever essa música, me ligou a amiga que emprestou o livro para me contar que 2 dias antes eles estavam em Cunha, interior de São Paulo, pessoal lá do Flor das Águas, em São Paulo, e eles tinham vivenciado um jogo chamado Mahalila, e que eles tinham tido uma experiência incrível, e eles lembraram de mim nessa experiência, né? Porque tinha espadas no jogo, que é um símbolo que eu gostava bastante, e jogo, espiritualidade, autoconhecimento, Índia, tudo ali reunido. E eu fiquei muito interessado, falei, estou te ligando para te convidar, porque daqui uma semana nós vamos jogar esse jogo. Eu falei, olha, interessante. Então passei em Guaratinguetá para pegar o Dr. Hugo, para ir para essa experiência. Quando eu entrei no carro, por alguma razão surgiu o termo sincronicidade ali, e eu perguntei para o doutor, como é que Jung, então, chegou a esse termo de sincronicidade, como é que ele observou, como é que ele constatou esse fenômeno. E aí ele começou a me contar as histórias de Jung nesse trajeto.
como o Jung, o escaravelho, como que foram os sonhos, as sincronicidades que Jung percebeu. E foi essa viagem, uma viagem de uns 40 minutos. Esses 40 minutos o Dr. Hugo me contando essas histórias. E eu muito encantado, porque sempre observei muito esse fenômeno e acho muito interessante. E fiquei mais impressionado de que forma que o Jung conseguiu trazer para a ciência algo tão difícil de ser, né, organizado em pensamento, em estrutura científica, né? Bom, aí chegamos no jogo, né? Tava lá um tabuleiro, né? Para quem não conhece, o Mahalila é um jogo védico, um jogo indiano, um jogo milenar, tem mais de 2000 anos. O jogo tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência. E aí tinha umas 20 pessoas jogando, e naquela experiência, você tem, quando é coletivo, quando é em grupo, pelo menos, parte do princípio que é uma peça só movimentando no tabuleiro, representando o grupo, e se compreende que nenhum grupo se encontra por acaso. Se aquele grupo estava ali, você entra no jogo sabendo que as casas e os temas que vierem no jogo é para você. O jogo está falando com você. Eu levei isso muito a sério. E assim entrei no jogo, né? Bom, aí são muitos insights incríveis que começaram a acontecer. Vou resumir, porque senão eu vou entrando aqui nas casas do jogo e a gente vai embora. E eu só percebia que o jogo não estava subindo. E quando eu fui entender por que não estava subindo, fui entendendo as máscaras, fui entendendo as matrizes psicológicas, eu fiquei primeiro impressionado com a quantidade de insights e de coisas que vinha naquela experiência simples de estar ali sentado diante desse jogo, que vem lá dos rishis, dos sábios indianos, né? E aí, então, até que eu percebi que por trás daquela trama, daquela dificuldade, das nossas sombras que estavam se apresentando ali no jogo, a gente não conseguia superar, existia uma ferida, existia uma dor profunda em mim e via nas pessoas que estavam ali. E naquele momento eu senti eu falo um fio de compaixão, porque foi um fiozinho, né? Um fio de compaixão, né? Senti uma compaixão por aquela ferida. Nessa hora que eu senti isso, aí que aconteceu a coisa. O facilitador, ele jogou o dado para mim. E ele jogava o dado cada hora para uma pessoa representar o grupo, mas veio para mim o dado. E eu lembrei, quando eu jogava RPG com os meus amigos adolescentes, eu lembro de uma cena que eu estava enfrentando o dragão, que era assim, ou eu tirava um 20 no dado com o meu personagem, acertava o pescoço do dragão, ou o dragão ia devorar meu personagem. E eu ia perder aquele personagem que eu já jogava com ele há 2 anos. Eu ia ter que fazer um novo personagem. E aí eu não sei, puxei uma força, joguei um dado de 20 faces e tirei o 20. Os adolescentes pulavam na mesa, né? aquela euforia, né? Como que pode, né? Todo mundo vendo ali, eu prestes a perder o personagem, e eu fui lá e puxei aquilo, mas na hora que ele jogou o dado para mim, eu relembrei essa emoção. Eu senti essa emoção novamente. Joguei o dado, nós estávamos na casa 11, que é a casa das diversões. Eu tirei um 6 no dado, nós pegamos a espada da compaixão. Numa Halila, você tem 10 espadas e 10 serpentes. Quando você cai no punho da espada, você sobe no jogo. Nós pegamos a maior espada do jogo, que é a espada da compaixão. Eu falei, como assim compaixão? Que incrível. E ela nos levou para a última linha do jogo, no alto do jogo, para a casa 69, que é a casa do criador, que na versão desse facilitador, até Juan e Tamirá, os queridos, que já jogavam Halila há mais de 30 anos no Brasil, eles caiu na casa da sincronicidade. E aí o Dr. Hugo já olhou para mim, nossa, né, como quem diz, né, estávamos falando de sincronicidade, caiu na casa da sincronicidade. Mas é aí que vem o ponto assim, mágico da coisa toda. O facilitador falou assim, você tem direito a uma dádiva. E abriu um leque de cartas, eu puxei uma carta. Qual que era o nome da carta? Águia Dourada. E qual que era a história que estava, o texto que estava escrito na carta? O resumo da história da águia e da galinha. Então essa foi a minha primeira jogada, né? Meu primeiro rolar de dados diante do tabuleiro do Mahalila. E aí, nessa hora o grupo já estava muito feliz, porque a gente tinha conseguido subir no jogo. Eu falei, gente, vocês não sabem, exatamente uma semana atrás, quando essa amiga minha, Mani, acabou de me ligar, eu tinha acabado de escrever essa música chamada Águia Dourada. E ela mesma falou, mas eu te emprestei esse livro da Águia e a Galinha, que conta essa história. Eu falei, pois é, também. Então, a gente estava na Casa das Diversões, eu vou cantar uma música de diversões aqui. E aí peguei o violão, toquei, todo mundo levantou para dançar, foi uma festa, foi tudo muito lindo, né? Bom, esse foi o meu primeiro encontro. E aí,
desde sempre, infinitas sincronicidades acontecendo, as coisas acontecendo, e descobri que eu tinha uma missão realmente com aquele jogo, né? E aí foram 7 anos, talvez até um pouco mais, de preparação, de estudo, né? De trabalho interno também pessoal, para finalmente estar pronto para soltar esse trabalho, né? Mas quando eu tive que soltar esse trabalho, eu era diretor de uma rede grande de escolas, né, que também trabalhava com jogos no processo de desenvolvimento cognitivo, responsável pela implantação de projetos educacionais em escolas públicas e particulares. Eu tinha um bom ganho, tinha grandes negócios que me davam excelentes comissões, e chegou o momento que eu tinha que dar esse voo da águia, eu tinha que soltar para sair para a vida, para viver de um jogo. Uhum. Não tinha ninguém ganhando dinheiro com isso não era um negócio. E ainda fui para São Paulo, eu morava no interior de São Paulo, estava morando nessa época em São José dos Campos. Eu já fui para São Paulo sem conhecer pessoas, sem conhecer o mercado de São Paulo, para divulgar o projeto de um jogo que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Mas, por sorte, né, me entregando para os sinais e para o fluxo da própria vida, as coisas aconteceram. As pessoas que foram passando pelo jogo foram ficando muito impactadas, muito encantadas. A metodologia foi se formatando com a prática. Eu atendi pessoalmente bem mais de 1.000 pessoas em São Paulo, até que a metodologia se formou. Uniu a jornada do herói, uniu os arquétipos e tudo mais. Tentei resumir aqui, né? Nossa, mas é um grande e lindo resumo, assim, porque quando você falou de sincronicidade, depois você usou a palavra aqui sinais, eu fico pensando muito isso, que a gente às vezes tem um pouco é quase essa vontade de observar, mas a gente talvez até nem saiba observar muito quais são os sinais que a vida está dando, para onde as coisas estão caminhando, para onde as coisas estão indo. E acho que você começou a perceber isso, assim, aonde as coisas se encontravam, para onde elas apontavam. Eis que você chega nesse jogo Mahalila, gente. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, desse jogo que é tão tradicional. Depois eu vinha estudar, a conhecer e experimentar o jogo com o Nixon. Eu queria contar isso para vocês, Ah, que que a legal. gente fez juntos essa experiência de entrar nesse tabuleiro, que é muito curioso, gente. Vou dizer que você fica de cara com você mesmo. Parece uma coisa de sorte. Ah, você está só tirando um dado, ou você está ao acaso escolhendo uma carta, uma coisa assim. Só que tudo que vai aparecendo te conta alguma coisa sobre o momento que você está vivendo, sobre qual que é o desafio que você está enfrentando agora. E o que está te segurando? O que pode te levar mais para frente? Eu fiquei muito impactada com a experiência de entrar no jogo e descobrir todas essas coisas. Só que eu. E aí também teve a ver uma coisa que saiu no meu jogo, que a gente pode falar aqui também, mas eu gostei porque ele é um processo de autoconhecimento que ele é divertido também. Isso não significa que não lide com questões profundas. Fiquei pensando e estou pensando desde que a gente jogou em muitas coisas que saíram, em muitas casas, como o Nixon estava falando aqui, então cada casa tem um nome, tem um momento que representa aquela casa no processo de evolução da consciência, subir até o ponto da iluminação, então estamos todos nesse caminho, nessa jornada da iluminação, então em que ponto que a gente está dessa jornada? Você fica de cara com coisas que são complicadas, às vezes, de olhar para você mesmo, mas tem um ponto que é divertido, que é legal, você está jogando um jogo. E eu fiquei pensando isso, assim, o quanto vivendo no dia a dia normal, a hora que você tem que tomar uma decisão, vou fazer uma transição de carreira, agora vou abandonar uma carreira aqui que eu tinha, vou seguir outra, ou agora eu vou mudar de cidade, ou agora eu vou aceitar o convite de uma amiga e vou, sei lá, pegar o carro e dirigir não sei quantos quilômetros para ir encontrar algumas pessoas que eu não sei quem são, para fazer uma experiência junto com elas e jogar um jogo de tabuleiro com elas. Quando tá na vida real, vai aqui nas coisas acontecendo, a gente esquece que pode brincar durante, né? E só que aí você transformou o jogo no seu trabalho hoje também. E aí eu queria entender isso para você, Nixon, o quanto você consegue manter do lado divertido, sem perder o lado profissional sério que está envolvido. Legal. Boa pergunta, hein, Helena? Uau! Foi no ponto. Mas antes eu queria dizer só uma coisinha, Helena. Primeiro, te parabenizar como jogadora.
né? Eu comecei perguntando para a Helena assim, Helena, você quer um jogo raso, médio ou profundo? Ela falou, eu quero um jogo profundo. E você jogou, você foi fundo, você foi Mal fundo. sabia eu, gente, o que eu estava pedindo, mas tudo bem. O jogo aconteceu, né, Helena? Veio tudo aí, Foi. né? Bom, Helena, de fato, esse é um desafio para mim também, né? Esse equilíbrio entre essa seriedade que às vezes a vida exige e essa profundidade, porque o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho profundo, né? Quando eu falo da vida profissional, para mim, a vida profissional também está a serviço do meu autoconhecimento. Esse é o ponto principal da vida, né? Isso deve estar à frente de tudo, né? Uma das coisas que me motiva, por exemplo, a trabalhar, a prosperar, e graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem, é exatamente ter mais nutrição, mais sustentação para a minha própria jornada de transformação interna, né? Ter mais suporte, mais conforto também para fazer esse caminho, né? E o caminho do autoconhecimento é ir em direção à cura da nossa criança ferida. Resumindo, o grande trabalho é esse. Todos nós carregamos marcas profundas. Quem pode dizer realmente que está com o coração totalmente aberto, plenamente, o tempo todo? Mas a grande verdade é que nós somos nós mesmos quando a gente está podendo amar mesmo de verdade. Esse é o ponto. Mas para conseguir isso, é um trabalho de cura dessas feridas que são como capas, né, que cobrem o nosso coração. E essa jornada de autoconhecimento é ir trabalhando, removendo essas capas, né, transformando, e para isso exige que a gente tenha que, em algum momento, a gente tem que entrar em contato com emoções negadas. Então, nem sempre dá para ser prazeroso, dá para ser alegre, mas dá para tornar isso mais instigante, dá para tornar isso uma grande jornada, uma grande aventura. Porque a criança, quando joga o jogo, ela leva muito a sério o jogo. A Sim. criança, quando ela vai para o jogo, por isso que, né, até hoje, inclusive, eu estou nesse processo de desenvolvimento de metodologias, né, para desenvolvimento socioemocional para escolas, eu também vim desse mercado também. Porque jogos para desenvolvimento emocional? Porque a criança realmente se engaja, ela se envolve. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo esse encantamento com o mistério da vida. A criança, quando vem para o mundo, ela está diante do mistério, então ela está explorando, ela tem aquele encanto, tem cores, tem uma luz que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando, e também, conforme, né, vamos recebendo, vamos nos ferindo, né, a gente vai entrando num terreno mais árido. E como adultos, né, a gente só consegue resgatar esse encantamento, novamente, esse lugar, através do autoconhecimento. E aí, se a gente une isso com os jogos, a gente consegue ver esse grande desafio, que é as emoções, que é a própria vida, que o tempo todo nos provoca, né? Nos exige, né? Bastante em alguns momentos. Se a gente entende que isso é parte do processo e que a vida ela também está a serviço dessa transformação mais profunda, o caminho fica mais interessante. Aí eu posso realmente jogar o jogo de verdade. E aí, quando eu falo que isso não é uma metáfora, eu estou falando sério, né? Porque é um jogo mesmo. É um jogo mesmo. A gente passa de fase, a gente tem desafios, a gente colhe tesouros no caminho, né? Quem chegou muito perto dessa compreensão a respeito da dinâmica desse jogo é o próprio Joseph Campbell. Né? Muitos devem conhecer, devem ter falar da Jornada do Herói, que é o que está presente no cinema, nas grandes histórias, né? Porque ele percebeu essa síntese nas histórias de toda a humanidade. Então, Matrix, Senhor dos Anéis, Star Wars, todos foram feitos com base na Jornada do Herói. E por que toca a gente? Por que normalmente tem esse impacto coletivo tão grande? Porque está falando de algo que acontece dentro de nós, né? A gente passa por essas etapas, por essa jornada, né? Então, por mais desafiador que eu esteja vivendo em algum momento da minha vida, eu sempre estou dentro desse espírito e tudo fica mais fácil. Mesmo que esteja difícil, eu sei que é uma fase do processo, né? E eu vejo aquilo como desafio para um crescimento, um desafio para me levar para um novo nível, para me levar para uma nova fase, para me colher os prêmios, os tesouros também dessa jornada também. Sabe que eu achei muito interessante desse ponto de vista, porque quando a gente pensa em jogo, tem até a expressão, né? Jogo de sorte, jogo de azar.
E muitas vezes a gente fica vivendo, falando assim, eu tô com sorte, eu tô com azar, que droga que isso aconteceu, que bom que isso aconteceu. A gente vai categorizando tudo que tá acontecendo. E muitas vezes, quando alguma coisa acontece que você fala, que droga, a, o nosso instinto de negação disso que está acontecendo é tão grande que a gente se nega o aprendizado que tem ali. Tem um aprendizado ali. Tem um E aprendizado. até quando você estava conduzindo o jogo comigo, e depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, quantas oportunidades de aprendizado a gente não desperdiça, e aí a gente fica preso na mesma fase do jogo, do videogame, porque aí você não passou Perfeito. por esse aprendizado, assim, né? Como a gente mantém isso vivo, assim, sabe? Tá, Legal. não é, não estamos falando de positividade tóxica, não estamos falando de otimismo, Perfeito. não somos Perfeito. polianas, mas ok, tem acontecendo alguma coisa aqui, o que eu tenho que aprender com essa cena aqui que está na minha frente agora? Perfeito. Acho que você trouxe um ponto fundamental, porque eu mesmo, quando começo a falar de todas essas possibilidades, eu fico imaginando a mente dos mais céticos, porque eu conheço bem, entendo inclusive o ceticismo como uma estrutura de defesa, né? E já trabalhei bastante com pessoas assim, atendi muitos, converti muitos céticos através da experiência de sincronicidade viva no jogo, né? Mas o que é interessante disso que você está trazendo, na minha percepção? Você está falando dos revés, do revés da vida, né? Exato, exato. Das situações mais desafiadoras que surgem na nossa vida, né? A minha experiência, Helena, e quando a gente fala de entender que por trás desse desafio tem um aprendizado, não é uma forma, como diz, de forçar, de tentar trazer um encantamento, alguma coisa assim, para aquilo que não é. Eu estou falando disso como um fruto da compreensão mesmo, realmente. Então, por mais que seja desafiador, isso eu experienciei a minha vida toda e nas milhares de pessoas que passaram por mim no jogo e que passam pelos meus alunos, hoje os terapeutas que eu capacito hoje, que atendem muita gente, é que por mais desafiador que seja a situação, se a gente direciona os vetores da consciência para compreender de verdade o porquê que aquilo aconteceu daquela forma, a gente consegue chegar numa compreensão e entender que realmente a gente precisou daquela experiência, por mais desafiadora que seja. E é claro que para isso, muitas vezes, a gente vai ter que entrar um pouco no terreno do transpessoal para entender um pouco por que aquilo teve que acontecer daquela forma, né? É um chamado para a autorresponsabilidade, porque conforme a gente muda dentro, a vida também muda fora. E aquelas situações mais desafiadoras, que nos fazem acreditar que nós somos vítimas, esse é um ponto muito delicado, a gente poderia ter um podcast só sobre esse assunto. Um dia, com certeza. Essa é a grande missão do jogo, é buscar essa compreensão para entender por que eu pude passar por aquilo, entender que algum nível, aí precisaria entrar no aspecto mais transpessoal, senão não dá para entender isso, que em algum nível eu sou responsável por aquele jogo que está se manifestando para mim na vida. Então, se eu consigo compreender isso de verdade, significa que se eu criei aquilo, eu posso fazer diferente, né? E posso mudar o jogo. E funcionou isso para mim e tem funcionado assim para muita gente. E na verdade eu não vejo outra saída, né? Porque Nossa, se a gente sustentar o jogo de acusação, né, sustentar a ideia de vítima, e quando eu falo de sustentar a ideia de vítima, eu não estou falando que a gente não deva reconhecer as nossas feridas, chorar o choro não, as lágrimas não derramadas, protestar aquilo que não foi enunciado, botar aquilo para fora, mas isso é uma etapa do processo de cura fundamental. É preciso reconhecer essa criança que foi ferida, mas se não for além disso, não tem saída. E isso pode ir além disso através de uma compreensão de verdade, que é o que vai resgatar a confiança na vida. E essa confiança vai resgatar conforme a gente vai compreendendo que realmente está tudo certo. E que quando eu não posso compreender, eu já desenvolvi confiança suficiente para dizer, não, tudo bem, eu não compreendo, mas eu sei que se veio é o que tem que ser. E aí, se eu posso compreender, fica muito mais fácil. Aí é possível entrar no que tem se falado tanto, que é o flow, né? que é o fluxo.
Aí Sim. realmente é possível a gente, através da autorresponsabilidade e da entrega, entrar nesse equilíbrio e aí é sincronicidade, aí você entra no jogo, na beleza da vida, né? Isso é possível, isso existe. Mas acho que isso quando você traz da autorresponsabilidade, eu acho que é o ponto onde, inclusive as mentes mais céticas, talvez não tenham como negar, essa questão. Você fala eu vejo isso, eu vejo na terapia, quantas vezes eu fico de cara com você quer levantar uma questão, aí você fala: "Por que fulano isso? Por que cicrano aquilo? Porque olha o que aconteceu, mas olha o mundo, mas olha isso, olha aquilo". E a pergunta é: "Tá, e você? E você como está fazendo? E você como está decidindo? E você como está escolhendo?". E eu acho que isso da autorresponsabilidade é importante deixar sempre vivo, assim, sabe. Porque é uma coisa que a gente quando apontam pra gente falando: "Tá, olha pra isso daqui, olha pra você nessa etapa do jogo, o que que você tá fazendo", você fala: "Ah, é verdade, tem eu na história, né, tem eu nessa jogada, tinha esquecido", mas no automático é fácil de passar. Mas eu percebo que junto com a autorresponsabilidade, que para mim tem a ver com: "Tá, eu tô entendendo onde é que eu tô aqui agora, e o que que eu tô fazendo agora", porque eu tô fazendo alguma coisa, seja fazer nada ou tomando uma decisão, de algum lado eu tô me posicionando, alguma coisa eu tô fazendo. Mas eu vejo que tem também um para onde eu quero ir. Tem uma seta que talvez tenha a ver com qual vai ser meu próximo movimento, minha próxima jogada, tem a ver com propósito isso, esse para onde eu vou no jogo? Você enxerga esse movimento, assim, de entender o que me trouxe até aqui, vai as casas anteriores, passadas, onde é que eu estou aqui agora e sou responsável, aqui estou consciente da minha autorresponsabilidade nessa situação, mas eu também estou de olho no que vai rolar ainda, é assim? O mestre do jogo é teu próprio coração. E a mente consciente, ela não compreende a linguagem da alma, a linguagem do coração. O coração sabe para onde vai. É um fluxo, né? O desafio é compreender, é trazer para a consciência essa direção que está pulsando na vida, né? A gente vê as abelhas, elas, os passos, eles estão num fluxo, eles se organizam naturalmente, onde o vento sopra, né? Às vezes a gente está no mar, levanta a vela, né? Para onde o vento vai soprar? Às vezes o vento não está nem soprando, e às vezes não é nem para ir para lugar nenhum. Às vezes é esperar o próximo vento, o próximo movimento, para onde que a vida está soprando realmente. A questão é que a gente está com a mente tão tomada, tão agitada, está tão desconectado da nossa natureza e da nossa naturalidade, né? Da nossa espontaneidade, que a mente tentou tomar o controle, né? A mente tomou o trono, né? A mente tomou o trono. E isso é parte do jogo mesmo. Isso é a trama, é o desafio da história mesmo, né? E eu acredito que existe uma direção natural, né? Que a gente precisa aprender a ouvir esse sopro, aprender a ouvir essa direção. E eu falo, Helena, com toda certeza, né? Eu estou estudando isso, posso falar aí, apesar de eu ter apenas 38 anos, né? Eu estou no caminho desde os 12, então são 26 anos, né? Observando isso, porque eu nasci para isso. Então eu observo isso, eu estudo isso, e eu não tenho assim uma fagulha de dúvida a respeito disso que eu estou dizendo aqui. Realmente existe um fluxo natural. Eu vivo isso. As pessoas que me conhecem, elas ficam impressionadas com a quantidade de sincronicidade das coisas acontecendo. Eu vejo hoje em dia os sinais com muita facilidade, porque, obviamente, eu me especializei, coloquei minha atenção nisso. E quando eu vejo as pessoas também tendo essa experiência, isso me traz uma alegria tão grande, porque tudo que eu queria é que as pessoas pudessem enxergar que isso existe mesmo. Existe essa possibilidade real de parar, entender os sinais. Os sinais vêm como? Não é uma voz estrondosa que vai vir das nuvens. Podia Os mandar um sinais. WhatsApp, né? Eu penso nisso. Não podia ser um sinal de WhatsApp, gente? Manda um e-mail, me explica. Aí fica fácil. O jogo, se ele é muito fácil, ele perde um pouco do encantamento também. Mas é uma palavra que alguém te fala, é o cenário que se apresenta diante de você. Eu costumo dizer, qual é o maior método de autoconhecimento que existe? A própria vida, na forma única, como ela se apresenta para você, para cada um. Né? Então, o cenário que se apresenta para você, ele está dialogando, está te dando sinais a respeito do teu mundo interno. Por exemplo,
Se uma pessoa tem um determinado padrão nos relacionamentos, né, ela pode trocar de relacionamento, todo mundo sabe disso. O que acontece? Ela acaba atraindo aqueles mesmos padrões sempre. Por mais que a mente objetivo fale, não, vou escolher aquela pessoa, a pessoa parece que é totalmente diferente, mas na hora que ela vai para a intimidade, ela está repetindo aquilo. Por quê? Porque, gente, está dentro. E não adianta, pode trocar de empresa, vai reeditar o chefe, vai reeditar relacionamento, pode tentar mudar o cenário fora, mas se não tiver essa mudança dentro, a gente acaba engendrando toda essa trama e essa cena novamente. A gente reedita as cenas da primeira infância. Então, jogar o jogo é acordar para essa percepção, né? É parar de ser... porque o inconsciente ele é muito mais forte que a mente inconsciente. A mente inconsciente é pequena diante do inconsciente. O inconsciente é que tem regido a nossa vida. Então, vamos parar de nos enganar, achar que a gente está controlando alguma coisa e tomar consciência disso que é a parte submersa do iceberg, né? E aí poder jogar o jogo é isso, é não ficar... Eu falo, ou você joga o jogo, ou você é jogado daqui para lá, de lá para cá, pelo inconsciente, reeditando, né? A nossa forma de defender, de proteger a nossa ferida original. Nossa, não, é que você me falou uma coisa agora, que você falou assim, a gente tem que acordar. Acorda para ver o que está acontecendo, né, assim, senão você fica nessa repetição de padrão inconsciente, que eu acho que todo mundo se identifica de alguma forma, né. Ou é isso, ou é um relacionamento que quando você vê, você está no mesmo problema que você teve em outro relacionamento, ou numa situação de emprego, ou às vezes até numa sensação você com você mesmo, né, quando você vê, você tem um tédio ou uma apatia em relação ao que está acontecendo. Essa coisa cíclica é muito fácil de identificar. E eu gosto quando você fala assim, de acorda, então espera aí, então deixa eu perceber o que está acontecendo. Só que, aí a minha questão, que eu percebi no jogo, tá, acordar não significa controlar. Estar ciente das coisas que estão acontecendo não significa que as coisas vão estar na minha mão, que eu mexo todas as peças do jogo. E agora, como é que eu faço? Perfeitamente. Qual que é a maior jogada do jogo? Vamos dizer, quando que você vence o jogo? Quando você está pronto para deixar de jogar o jogo, né? Essa é a última jogada, é a entrega final. A maioria das jogar o jogo não significa necessariamente andar no plano da ação, porque tem coisas que sim, que vão chamar para ação objetiva. Algo tem que ser feito, algo tem que ser direcionado, mas é um equilíbrio, porque a gente está falando do masculino e do feminino interno. O masculino é ação, direção, né? É ir em direção, é visão. E o feminino, não estou falando de homem e mulher, estou falando do masculino e feminino interno, né? E o feminino é a entrega, é o fluxo, é a nutrição, né? Todo homem e mulher têm essas qualidades dentro, né? Normalmente homens mais, um pouco mais as qualidades masculinas, as mulheres mais as femininas. E algumas jogadas do jogo exigem muito da qualidade feminina, que é essa qualidade de entrega, de sair do controle, para você entrar como se fosse as águas, né? Entrar no fluxo. O rio ele vai em direção ao mar, ele sempre vai buscar a direção do mar. Você pode até mudar o trajeto, mas a água vai crescer, ela vai passar pelos obstáculos e ela vai na direção do mar. E muitas vezes a gente está ali tentando tirar uma montanha da frente, né? Tentando cavar e abrir espaço, e a única coisa que a gente tem que fazer é se entregar e sair do controle, né? Então, eu digo que algumas etapas do jogo a gente vai através da entrega e outras a gente vai através da ação. E aí esse equilíbrio de entender o que está pedindo no momento, né? Mas conforme a gente vai desenvolvendo ambas as qualidades internas, a gente vai... O grande desafio é realmente integrar essas forças internas, né? Mas o desafio da entrega, Helena, o desafio maior, o que é? Está relacionado ao nosso medo um dos nossos medos mais profundos, que é o medo de entrar em contato com a nossa dor e aquela ser a nossa realidade final e não ter saída. Porque o caminho das emoções, que é a entrega, ele vai exigir que a gente tenha que entrar com essa emoção que a gente está escondendo, protegendo, fugindo e escapando dela o tempo todo. A nossa capacidade de sentir profundamente. Se entregar é ter que florescer isso vir para fora. Enquanto a gente não deixa isso florescer e desaguar e circular, aquilo fica estancado de alguma forma e acaba inflamando de uma forma ou de outra. A vida acaba
provocando aqui para ver se aquilo volta. O rio ele tá enchendo, ele está querendo ir para o mar. A gente está botando barreira, a gente está tentando segurar, né, esse fluxo de emoção, esse fluxo do coração. E aí que não é possível. Então chega uma hora que a mente ela vai ter que se render, né? A mente vai ter que chegar à constatação, realmente pela mente não dá para resolver tudo. O eu não vai conseguir controlar e fazer tudo. E isso é parte do próprio jogo, né? Para desenvolver essa qualidade de entrega, né? Que a gente consegue avançar. Vou dizer que, para mim, essa experiência aqui do Jornada da Calma é o meu maior treino e exercício de me render ao que está acontecendo, me render à conversa, ao fluxo dela, a como a gente se encontra. Acho que essa mesma disposição que quando você me perguntou, e aí, para onde a gente vai nesse jogo? Falei, ok, vamos lá, vamos com tudo. Eu acho que é a sensação que eu tenho de um aceite seu de vir aqui e contar, por exemplo, tudo que te trouxe, e tem história também, viu? O Nixon tem mais coisa para contar, gente. É só o limite do tempo aqui que nos impede, mas daria para continuar muito. Mas tem uma abertura e uma disposição sua que convida a gente a jogar junto, experimentar junto, e a gente vai longe também. Queria te agradecer demais, acho que por todo o caminho, todas as suas decisões que você fez, todas as casas que você andou, todas as pessoas que você já ajudou a seguirem também nesse jogo juntos. Acho que vai ter muita gente muito curiosa, com muitas perguntas sobre o jogo da vida, sobre Mahalila, sobre você. Onde a gente te encontra, Nixon, e onde a gente descobre mais? Conta. Legal, querida. Tem um site, que é o www.ojogodavida.com.br, tem o jogodavida.com.br, e Instagram também é @ojogodavida. Aí lá no meu Instagram tem um link com as páginas todas, YouTube, dá para a pessoa fazer o teste gratuito para descobrir qual é o arquétipo mais predominante, tem um monte de coisa interessante lá. É um prazer. Segue lá. É um prazer ter vocês lá comigo também. Beleza, Nixon, muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Helena. Foi um prazer grande estar aqui. Eu quero saber depois um pouquinho o desenrolar do teu jogo. Mais pra frente você me conta depois, tá? Vou aguardar. Vou contar. Pode deixar que tudo aqui, o jogo é aberto. Não tem como se esconder. Gostei. Essa é a magia do podcast. A hora que você abre... Muito lindo o seu trabalho, viu, Helena? Você tá de parabéns. Que bom. Um papel muito importante aí da entrada do autoconhecimento, principalmente nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. Vejo você aí com uma ponte aí para isso que é tão essencial, tão fundamental. Fico agradecido, tenho certeza também, né, que todo o nosso time também está agradecido, todos os facilitadores que trabalham com o método do jogo da vida, né, as pessoas que já estão com a gente também, todo mundo. Hoje mesmo eu compartilhei um pouquinho da tal felicidade, todo mundo adorou, então muito obrigado por tudo. Que legal. Eu que agradeço muito, Nixon. Obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, que com a mente muito aberta e o coração aberto também, resolveu abrir aqui o jogo com a gente hoje. Obrigada pela companhia, obrigada por estar junto. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau.